Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Agrocast FAG. Esse é o episódio 26 e hoje a gente vai falar sobre como potencializar a fertilidade do solo. E eu tô aqui com a Isa, que vai apresentar o nosso convidado de hoje. Isa, conta aí pra gente. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais um Agrocast com os participantes do City Farm FAG 2023. E hoje a gente está aqui com o Hélio Sebold, isso aí? Isso. Ele é gerente da indústria de fertilizantes da Copavel e a gente vai falar um pouco aí sobre como potencializar a fertilidade do solo. Isso mesmo, seja bem-vindo, Hélio. Bom dia, obrigado pelo convite. É uma satisfação falar em nome da Copavel, em nome da indústria de fertilizantes da Copavel e estar participando desse momento importante do Agrofag, preparando o City Farm 2023 e poder trazer um pouco da contribuição da nossa linha de fertilizantes também para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, nossos participantes aí. E a gente, dentro desse momento, vai procurar trazer algumas informações relevantes à fertilidade do solo e nutrição que possam agregar no desenvolvimento do evento e nas tecnologias do agro da nossa região. Com certeza. E para a gente iniciar a nossa conversa, né, Hélio, é um trabalho que já vem de bastante tempo, né? Há 30 anos aí que a Copavel já tem essa questão de trabalhar com os fertilizantes profundamente. Eu queria que você me contasse. Começou lá em 92 a história de vocês, né? Correto. Esse projeto de fertilizantes da Copavel é um projeto de mais de 30 anos. Lá nos períodos dos anos 90, a Copavel estudou esse trabalho, buscou desenvolver esse projeto do fertilizantes e desde 1992, então são mais de 30 anos que a Copavel trabalha na linha de fertilizantes sólidos. No objetivo do projeto se estabeleceu algumas premissas, algumas preocupações, algumas estratégias, pensando principalmente pela dificuldade de fornecimento de fertilizantes na época, eram poucas empresas que tinham fertilizantes, pelas tecnologias que se trabalhava na época, pela dificuldade muitas vezes com as opções de formulações, com a garantia das composições das formulações. Então esse projeto, quando foi estabelecido lá no início, ele foi principalmente pensado em proteger o nosso cliente, o nosso cooperado de situações adversas do mercado, né? E procurar agregar tecnologia que pudesse gerar resultado, gerar desenvolvimento e ter a opção de ter uma indústria na mão que pudesse trazer novidade para o nosso cooperado, para o nosso cliente e ao longo dos anos poder agregar resultado em produtividade, principalmente. Então é um projeto aí que hoje já são mais de 30 anos, né? E ao longo desse tempo a Copavel tem trabalhado insistentemente para sempre buscar estar trazendo um diferencial, estar trazendo novidade, estar trazendo segurança nas composições e principalmente qualidade e uniformidade que possam gerar resposta no campo para viabilizar o investimento de um insumo tão importante que é o fertilizante, que hoje representa aí em torno de 40% a 45% do custo de uma lavoura. Então, sendo assim, a gente tem um compromisso muito grande de entregar qualidade e entregar tecnologia que possa corresponder em produtividade e rentabilidade para o nosso cliente. E para fazer isso acontecer, uma equipe trabalha com muita responsabilidade, né, Hélio? Queria que você contasse um pouquinho também sobre como a indústria de fertilizantes aqui de Cascavel também, né, que temos poucas indústrias aqui na região, mas a Copavel assumindo esse compromisso de ter a indústria, consegue, inclusive, ter essa produção aqui a nível municipal, a nível nacional, que a gente traz aí a importância dos fertilizantes para ter uma boa produtividade nas lavouras. Faz toda a diferença, né, Hélio? Hoje a gente tem uma equipe industrial na nossa unidade de fertilizantes de 210 colaboradores, né? Dentro disso tem uma equipe focada e voltada para a área de logística. Hoje um dos diferenciais grandes da Copavel hoje é a logística de fertilizantes. Todo o volume que a gente entrega e embarca ao longo do ano é todo trabalhado em cima de uma programação prévia, de um agendamento antecipado. Então hoje eu tenho condição de verificar via sistema qual que é a programação que eu tenho para o mês de outubro, que dia que eu vou entregar, onde eu vou entregar, que formulações que eu vou
entregar de fórmula antecipada. Então, isso facilitou muito o nosso planejamento das matérias-primas, da produção e da logística. Nós conseguimos hoje programar um fertilizante do mês de janeiro, no momento que o cliente está comprando nas nossas unidades comerciais, que dia que ele tem disponibilidade para receber o produto. Isso já vai para um sistema e já fica agendado, e eu já sei que no dia combinado com o cliente eu tenho o compromisso de entregar essa formulação para ele na condição estabelecida na negociação, no volume acordado e no perfil de unidade, de embalagem que foi acordado. Então, esse é um dos grandes diferenciais nossos hoje, que é a logística de fertilizantes, né? Pelo fato da gente trabalhar com o planejamento antecipado. E dentro da nossa unidade industrial são mais praticamente aí 150 pessoas que trabalham, voltadas para a produção, para a movimentação de matérias-primas, para controle da qualidade, controle dos processos internos de produção, rastreabilidade das matérias-primas. Hoje eu consigo rastrear todo o meu processo de produção através do monitoramento da matéria-prima que é recebida. De onde vem, qual a procedência do desse controle material, semanal do produto que está nos boxes, da composição das formulações. Hoje todo o processo industrial de formulações ele é trabalhado de forma automatizada no sistema. Então, na medida que sobe uma ordem de produção para a indústria, o sistema já tem definido já qual que é a composição que vai ser utilizado, qual que é a quantidade de produto que vai gerar e quanto que vai dosar de cada matéria-prima. Isso é muito importante, dentro né? do processo para garantir a precisão das formulações, Sim. o padrão dela ao longo do processo industrial, né, ao longo do dia, ao longo do período da safra, né? Então, a partir do momento que eu vou no meu sistema, eu localizo o agendamento da carga e gera a ordem de produção, o processo de alimentação das matérias-primas ele é feito em moegas dentro da indústria e a partir dali o sistema trabalha praticamente de forma automatizada até gerar o produto final, que é o fertilizante formulado, que vai estar disponível pronto para embalar em big bag ou sacarias e no momento que ele é embalado, ele já tem destino já para viajar e chegar no cliente final. Então, hoje a gente não trabalha com estoque de produto acabado na indústria. Todo produto que ele é formulado em tempo real, ele já é acondicionado em caminhão e já dali, a partir do momento da emissão da nota fiscal, ele já tem destino para ir Destino, não fica estocado ali. ou para filial comercial ou para o cliente final já. Então, todo o processo ele é de forma contínua, né? Sim. De modo que o produto saia da indústria e em poucas horas ele já está no cliente final disponível para o plantio. Já está com o produtor. E nenhum desses dados escapa, né? Nenhum desses dados do sistema, né? De como a logística funciona dentro da indústria vai escapar. Vai estar tudo muito bem quantificado, qualificado ali, né, Hélio? Esse é o principal foco do nosso trabalho. Como a gente tem hoje tudo sistematizado e de modo automatizado, hoje a gente tem ferramentas de controle a nível de relatórios, a nível de acompanhamento em tempo real através da sala de comando do sistema. Nós conseguimos ver se todas as bateladas que a gente fala, né, que cada batelada ela gira em torno de 1.200 até 1.500 quilos, né? Então é uma composição. Então, uma carga, por exemplo, de 30 toneladas, ela vai ter 20 bateladas de 1.500 quilos. Então, em tempo real, a gente consegue acompanhar hoje na sala de comando se o processo está ocorrendo de acordo com o programado. E no caso de alguma eventualidade mecânica, aí o sistema já nos avisa através de alertas para parar o processo e verificar a situação para poder, em seguida, startar novamente e dar continuidade à produção. Então, esse é o grande diferencial, é a condição de acompanhar em tempo real a produção das formulações. Monitoramento detalhado. Isso. E dentro da empresa a gente já sabe como que funciona, né? O produtor vai receber o produto e o produtor ele também tem que estar preparado para receber, utilizar, né? Fazer a aplicação. Então, nesse viés aí, como que o produtor ele se prepara para receber o produto, essa questão de solo? Então, hoje
todas as nossas filiais comerciais, elas têm 1, 2, 3 ou 4 agrônomos, dependendo do tamanho da unidade, né? Então, toda a movimentação de produto que nós temos via filial, ela é acompanhada pelo nosso departamento técnico. Então, todas as propriedades que são atendidas pela Copavel têm um agrônomo responsável e ele faz no dia a dia, junto com o nosso cooperado, esse acompanhamento técnico voltado para preparar o ambiente, preparar o solo para que a gente tenha o melhor aproveitamento do fertilizante. E dentro disso, a gente tem como premissa básica aí, o primeiro passo quando a gente fala em nutrição de plantas é preparar o solo, preparar o ambiente. A importância de ter fazer esse solo a correção preparado. do solo, né? Então, o que significa isso? Eu tenho maior ou menor aproveitamento do meu fertilizante de acordo com a condição do solo. Sim. Então, sempre o processo ele deve partir através de uma boa análise de solo, né? Início, né? O início de Isso, tudo é a análise do solo. O início de tudo é o diagnóstico da condição do meu solo baseado na análise de solo. Isso pode ser uma análise via agricultura de precisão ou via os métodos tradicionais, bem avaliada, bem coletada por uma pessoa que conhece a área, que conhece as particularidades dessa área, né? Hoje evoluiu bastante a questão das amostragens de precisão, né? A gente tem os Então, diagnósticos aí variados, né? correto. Feita a análise de solo, aí eu tenho o diagnóstico e eu consigo trabalhar com a fertilidade. Qual que é o primeiro passo? É a correção do solo. É o básico, é o feijão com arroz bem feito, né? É o calcário bem aplicado, bem em cima do que a análise está pedindo para fazer a adequação do nosso pH do solo, porque isso está diretamente relacionado ao aproveitamento do nutriente. Então, feito uma boa calagem, uma boa correção do solo, o próximo passo, quando se tem dificuldade, aí é uma metodologia um pouco mais técnica, que é o gesso também, que tem crescido a nível regional, né? Então, o diferencial do gesso principal é você conseguir colocar cálcio em profundidade no solo. Com isso, eu vou melhorar os teores médios de cálcio no perfil do solo, eu vou conseguir melhorar o perfil do solo. Isso vai me dar um efeito na neutralização do alumínio tóxico, principalmente, que ele vai estar presente na maioria dos solos nossos por composição natural já, né? Vai neutralizar com Vai a neutralizar, aplicação vai conforme inibir a esse- ação do alumínio, que naturalmente com isso eu vou conseguir melhorar o desenvolvimento radicular da minha planta, ela vai conseguir estabelecer um sistema radicular mais vigoroso, mais Estruturado. profundo, mais estruturado, ela vai ter mais condição de absorver água, absorver nutrientes, que vai converter em desenvolvimento vegetativo, tanto da parte radicular como parte aérea, e está diretamente ligado ao aproveitamento do fertilizante. Sim. Como que eu posso verificar isso na prática, né? Então, a pesquisa desde 1980 já tem dados aí da Embrapa, de outras instituições, falando do nível de aproveitamento de fertilizantes segundo o pH do solo. Então, se eu trabalhar com o pH do solo na faixa de 5,5 a 6, por exemplo, eu vou ter um aproveitamento, principalmente do fósforo, que é um dos elementos mais limitantes, da ordem aí de 80% a 90%, ou talvez mais. Se eu trabalhar com pH de solo abaixo de 5, que ainda é bastante comum na nossa região, há áreas com pH médio mais baixo, eu já posso ter um aproveitamento desse fósforo que eu estou aplicando via fertilizante da ordem de 50%, ou menos talvez. Então, o pH do solo está diretamente ligado à maior ou menor disponibilidade de cada nutriente. E quando eu falo de fósforo, ele é um dos elementos mais limitantes. Já naturalmente o nosso solo é pobre em fósforo. Se eu trabalhar com pH mais baixo, aí próximo a 5, eu vou ter um menor aproveitamento do fósforo. Eu vou ter um menor aproveitamento do nitrogênio, do enxofre. Na medida que eu elevar mais o pH, eu vou ter uma dificuldade no aproveitamento de micronutrientes, principalmente, né? Então, o pH de 5,5 a 6 é onde eu consigo o melhor aproveitamento do fertilizante que eu estou aplicando. É o pH ideal, né, hoje. Seria a faixa ideal de pH para ter a melhor resposta. Então, quando a gente fala em fertilizante, nutrição de planta, quando a gente fala em produtos
diferenciados, de valor agregado, de tecnologia embarcada, nós precisamos ter um pH adequado no solo para melhorar o máximo aproveitamento desses elementos, que vai converter em desenvolvimento e produtividade. Exatamente, para receber, né, esses insumos e fazer com que esses micronutrientes possam, né, estabelecer aí o seu potencial. E a infiltração no solo também é algo importante, né? Você comentou agora sobre essa questão do pH e fazer esse diagnóstico, a correção do solo em primeiro lugar, mas as práticas conservacionistas também vão contribuir muito para isso, né? A gente conversava agora há pouco sobre a questão da matéria orgânica, do quanto você tem que ter também nesse solo, né? A riqueza do carbono no solo que vai fazer a diferença também, né? Sim. Correto. Em paralelo com o fertilizante, a gente tem várias práticas que a gente precisa utilizar ao longo do nosso ciclo, ao longo da safra, para que a gente tenha um ambiente mais equilibrado, um ambiente mais sustentável do ponto de vista de produtividade. E dentro disso, um dos principais fatores quando se trata de agricultura tecnificada, a gente não pode deixar de falar também da rotação de cultura. Sim. Né? Então nós temos na nossa condição regional, principalmente, um trabalho muito focado em soja e milho safrinha. São culturas que têm rentabilizado, que têm trazido a resposta para o produtor. Nós temos também uma opção muito rentável que tem dado diferencial também, que é a cultura do trigo. Né? O trigo é importante estrategicamente para o nosso estado, para o Brasil também. Nós temos opções de coberturas que a gente pode estar trabalhando associado principalmente com a cultura do milho safrinha, né? Sim. Então a rotação de cultura, ela vai entrar num processo também junto com a correção do solo de preparação do ambiente, para que dê uma melhor condição de porosidade no solo, para retenção de água, retenção de nutrientes, que dê condição física para que o sistema radicular possa desenvolver. Se nós pensarmos que a raiz é a boca da planta e é através da raiz que vai absorver todos os nutrientes, quanto maior a condição que eu der para o meu solo para o desenvolvimento de raiz, naturalmente eu vou ter maior absorção de água pela planta, maior absorção de nutrientes, que vai converter certamente em desenvolvimento e produtividade, né? Sim. Então, quando você fala em rotação de cultura, em cobertura do solo, proteção do solo para evitar erosão, para evitar uma variação de temperatura que possa impactar no desenvolvimento dos micro-organismos do solo, que é a parte principalmente biológica, né, do nosso solo, né, que vai dar uma melhor saúde do solo, podemos falar assim de modo genérico, né? Sim. Então, quanto maior a diversidade de plantas de cobertura que a gente possa trabalhar dentro do nosso contexto da rotação de cultura, melhor vai ser a condição que a gente vai estar deixando no nosso solo para ter um bom desenvolvimento das plantas, né? Sim, o cultivo de mix também de coberturas é sempre interessante, né? E a Copavel, ela vem com uma novidade aí, né? Que é o fertilizante premium. Acho que a gente pode entrar nele, falar um pouco sobre ele. Podemos conversar sim. Acho que inclusive a gente tem até imagens. Joãozinho, vou pedir para o Joãozinho colocar na TV sobre o fertilizante premium, que é realmente, eu queria que o Hélio explicasse para a gente, feito, né, todo esse processo, preparo do solo, dar melhores condições para que o solo se desenvolva e o sistema radicular possa fazer com que esses macro e micronutrientes sejam absorvidos realmente. De que forma o fertilizante da Copavel Premium vai atuar nesse sentido? Tem um diferencial dos fertilizantes convencionais? Como é que é, Hélio? O fertilizante Premium hoje ele é resultado do trabalho que a gente falou recentemente agora, do projeto de fertilizantes da Copavel, de procurar sempre trazer inovação, trazer tecnologia, trazer produtos que possam dar uma melhor resposta no campo, né? E o fertilizante premium hoje é um dos frutos desse trabalho, né? Então, aonde que está o diferencial do fertilizante premium? Ele começa já na escolha das matérias-primas. Então, a busca por fornecedores homologados, fornecedores que já têm uma parceria de longa data com a nossa indústria, né? Então, desde o início do projeto da Copavel de fertilizantes, nós temos fornecedores que nos
nos acompanham e nos fornecem produtos desde 1992. Então, essa é uma relação de parceria de longo prazo, uma relação de confiança. Então, o início do projeto do Fertilizante Prêmio ele já passa pela escolha das matérias-primas. Matérias-primas de qualidade, com granulometria, com uma dureza superior, Sim. com uma uniformidade. Então, a partir da matéria-prima, nós temos todo um processo industrial, que hoje a unidade de fertilizantes da Copavel está muito bem equipada de estrutura industrial e vai dar uma condição de eu entregar um produto diferenciado no campo, principalmente pela uniformidade da granulometria. Hoje nós temos um trabalho interno de peneiramento de matérias-primas, buscando a melhor uniformidade possível. Quando a gente trabalha com mistura de NPK, com mistura de matérias-primas para gerar uma formulação final, então nós temos um trabalho bastante focado no padrão físico da formulação. Sim. Apesar da legislação ela ter garantias de matérias-primas por granulometria, o nosso objetivo interno da indústria não é atender a legislação somente, e sim entregar um produto diferenciado para o campo. Então, através de uma matéria-prima de qualidade, de um processo industrial moderno, garantindo maior uniformidade nas composições, maior uniformidade da granulometria. Sim. Que isso vai se converter lá no campo em melhor distribuição do fertilizante na linha de plantio. Então nós conseguimos dessa forma entregar uma condição que vai favorecer o nosso cliente na hora do plantio, na hora da aplicação desse fertilizante. E baseado nisso, nós temos mais uma grande ferramenta de tecnologia hoje, que é a linha de micronutrientes, que é uma linha diferenciada do mercado, uma linha inovadora, com micronutrientes quelatizados. O que seria Temos também isso? uma imagem para falar um pouquinho sobre esses micronutrientes correto. quelatizados. Como é que funciona? O que significa quelatizado para quem está em casa e ainda não conhece esse termo, Hélio? Então, o micronutriente quelatizado nada mais é que um micronutriente que ele foi um desenvolvimento específico, que a gente trabalha, foi desenvolvido junto com o nosso fornecedor parceiro. Nós chegamos a algumas formulações de micronutrientes através de trabalhos junto com o fornecedor. Hoje, todo micronutriente que é utilizado nas nossas formulações, ele é finamente moído a uma granulometria de 400 mesh. O que significa isso na prática para quem não é do ramo técnico do fertilizante? Um micro moído a 400 mesh, ele é mais fino que talco. Nossa. Então, na prática, para a gente ter um comparativo, é isso. Ele é mais fino do que talco. Sim. Qual que é o diferencial desse produto? Com isso, através do processo de aplicação, eu consigo garantir que todo o grânulo de fertilizante nosso tenha micronutriente aderido. Sim. Então, no processo da produção das formulações, nós fazemos as misturas dos macronutrientes, em seguida adiciona o micronutriente, ele passa por um processo de uniformização e, finalmente, aí no final do processo, é aplicado um aditivo que vai fazer o recobrimento desse grânulo de fertilizante e vai fazer a proteção do micronutriente. Sim. De modo que ele fique aderido no grânulo. Então, é essa proteção que faz a diferença realmente? Por ser finamente moído, nós conseguimos a uniformidade na fórmula, eu consigo garantir que todo o grânulo do fertilizante tenha o micro. O aditivo vai fazer a proteção e o principal diferencial ainda do produto é a quelatização. O que é esse termo quelatização, que é um termo técnico? Ele nada mais é do que uma proteção do micronutriente. Então, o nosso micronutriente é envolvido por um quelato, chamado tetraeptose, que vai fazer o recobrimento dele. Com isso, eu vou ter duas ações principais no solo, que é a proteção do micro, quando eu adicionar ele no solo, no plantio, que ele vai evitar que o micronutriente fique exposto para reagir com os elementos químicos do solo. E, principalmente, a segunda ação aí, que está diretamente ligada ao desempenho da planta, que é a liberação gradativa desse nutriente no solo. Então, vai sendo liberado gradativamente para que ele realmente consiga expressar o seu potencial máximo, é isso? Correto. Pela proteção dele, eu consigo
é uma liberação gradativa ao longo do ciclo, que ele vai liberando no momento que a planta precisa e está demandando. Com isso, eu vou facilitar a absorção pela planta, eu vou diminuir o risco de perda no solo, tanto por lixiviação, num caso de excesso de chuva, e também as próprias reações químicas dos minerais do solo, né? Então, nada mais é do que um elemento protegido de liberação gradativa. Então, esse é o diferencial do micronutriente. É um produto exclusivo hoje na linha de fertilizantes da Copavel. Nós não temos outra empresa no nosso raio de ação que trabalha com esse nível de tecnologia em micronutriente. E ainda, a gente trazendo essa questão do micronutriente quilatizado, o produtor ele pode escolher o micronutriente que ele quer, ele tem essa opção, né? Não é um padrão ali. Hoje nós temos 3 linhas de produto no micronutriente. Quando se fala em gramíneas, por exemplo, milho, trigo, que são as culturas mais cultivadas na nossa região, nós temos um produto à base de zinco, a 35%, então com isso eu consigo agregar uma boa concentração de zinco nas formulações, e o zinco, quando se fala em gramínea, é um dos elementos micronutrientes fundamentais para que a cultura possa desenvolver e expressar o potencial. Temos um produto à base de boro, que é um produto também, uma linha para quem tem uma deficiência de boro no solo e precisa algo mais concentrado. A gente pode trabalhar com esse produto, que é um boro também concentrado aí a 16%. Que seriam produtos São mais voltados para leguminosas. Mais específicos, né? isso, mais Soja, voltado a leguminosas, soja, feijão e outras culturas. Agregar boro daí nesse Agregar caso. boro, onde você tem uma deficiência maior, né? E nós temos um produto que ele é um complexo de micronutrientes, onde a gente tem 4 elementos nesse. A gente tem boro, cobre, manganês e zinco. Então, esse hoje é o produto mais utilizado na linha, né? Já tem esses 4. Onde a gente tem, através desse produto, a gente tem uma suplementação mais completa de micronutrientes. Então, todos eles estão na mesma característica, né? Eu diria, de granulometria, extremamente fino, e protegidos também, na mesma tecnologia. Com a quelatização. Com a quelatização. Muito bem. E nesse caso, a gente citou aqui, né, o caso das gramíneas, o feijão, no caso das leguminosas, né, adicionando mais zinco, mais boro, e esses outros 4 elementos também. Mas eu queria saber da parte prática. O que vocês já têm de resultado em relação ao que esse tipo de fertilizante quelatizado pode trazer? Resultados para a soja, aumento de produtividade, o milho também. O que vocês têm de dados já, Hélio? Então, desde o pré-lançamento dessa linha de micronutrientes quelatizados, a gente fez vários trabalhos de acompanhamento, considerando o micronutriente quelatizado versus o micronutriente tradicional, considerando fertilizante Copavel Premium versus o fertilizante Copavel tradicional, fertilizante Copavel Premium versus outras marcas de fertilizante, com resultados muito interessantes no contexto de várias avaliações em vários locais. Nós tivemos resultados aí variando entre as culturas de 5, 8 até 9, 10% de incremento em produtividade. Principalmente pela característica do produto, granulometria principalmente, uniformidade de aplicação e pelo diferencial do micronutriente no campo. Olha só, a gente vê então aí nesse incremento de até 9%? Até 9 a 10%, dependendo da região, dependendo da deficiência do solo, dos níveis de fertilidade, da cultura, dos cultivares, dos híbridos, né? Então, esse é uma análise mais ampla, mais complexa, né? Mas vai depender de cada produção. E os resultados normalmente variam de acordo com a condição do solo, do ambiente e das culturas que está sendo conduzida. Muito bem, muito bem. Isa, alguma questão relacionada, então, a... Acho que a gente conversava ali antes de começar sobre a principal dificuldade para aumentar a produção dos nutrientes, né? A produção no geral, né? NPK, macro, micro. E a gente pode comentar um pouco sobre isso, né? Sim, claro. Hoje o Brasil ele tem grande dependência do mercado externo de fertilizante, né? Importamos muito, né? Importamos muito, como todos sabem, né? Hoje
ao longo dos últimos anos, principalmente em função dos eventos, guerra, pandemia e outros. Todas as influências externas Então, que fazem, né? O Brasil ele acaba ficando bastante dependente da importação de fertilizantes, né? Então, hoje, se analisar aí a nível nacional, 80% a 85% do volume de fertilizantes consumido no Brasil é importado, né? Sim. Então, a gente tem diferentes fontes, né? As principais hoje ainda são Rússia, Canadá, A própria China, né? China também, em maior escala, e daí várias outras fontes em escala menor, né? Mas a grande dificuldade hoje do Brasil ainda é a dependência do fertilizante. A gente tem minas de fosfato no Brasil em grande proporção, né? Hoje Cubatão é um polo de tecnologia em matéria-prima quando se fala em fosfatado, né? Sim. Principalmente em Goiás, a gente tem minas de fosfato com qualidade e quantidade, né? Potássio, recentemente, falou-se aí de possíveis jazidas aí, principalmente na região da Amazônia, então isso envolve também Questões ambientais. questões ambientais, de liberação, estudos, avaliação, né? Então a gente continua aí por um grande período ainda no futuro com a grande dependência da matéria-prima importada, né? Então esse é um dos fatores aí que ele interfere bastante no custo dos produtos, na precificação, no planejamento da safra, né? Sim. Então a gente tem um período de logística aí que é necessário, na medida que você entra comprando uma matéria-prima até você receber o produto e poder industrializar com ele, existe um tempo aí relativamente longo, aí 90, 100 dias, às vezes até mais de 100 dias até você receber o produto. Sim, e esse preparo é necessário, né? A gente até falava sobre dados, Isa, com o Hélio antes, né? Que é lá em 2021 a gente teve 45 milhões de toneladas de uso de fertilizante, 22,39 por todas as questões relacionadas à guerra, questão de ainda os reflexos da pandemia. E 2023 a expectativa 41 milhões de toneladas. Como é que você avalia esse cenário também da utilização de fertilizantes, que, como a gente conversava, né, Isa, fazem toda a diferença hoje na produtividade brasileira? Isso. A linha de fertilizantes ela passou por um período de bastante oscilação ao longo dos últimos anos, né? Então, as estatísticas trazem números aí de consumo em 2021 na ordem de 45 milhões de toneladas, né? Em 2022, pelo evento guerra, pelo aumento dos custos das matérias-primas, reduziu-se um pouco isso, né? Então, se trabalhou aí números de 39 a 40 milhões de toneladas aí de consumo no ano 2022. E o ano 2023 está bastante especulativo ainda, mas já se estudam números aí na ordem de 40 a 41 milhões de toneladas, né? Então agora nós estamos em momento de plantio da safra de verão, né? O plantio está aí a todo vapor, né? Estamos aí próximos, eu acredito, aí de 50% de plantio, algumas áreas um pouco mais, né? Então, praticamente o número de fertilizante da safra de verão está estabelecido, já está quase que 100% concretizado. Safrinha está começando o planejamento agora. Existe uma preocupação na safrinha em relação à logística, à janela de negociações versus aquisição de matéria-prima, logística de receber esse produto, né? Então, a janela de plantio de safrinha é uma janela mais curta, né? Então, Sim. As coisas acontecem num curto espaço de tempo, né? Então, o mercado ele está caminhando para começar a se definir os números e está dentro da normalidade a princípio, né? A gente tem uma área importante de safrinha, tem uma área também importante de trigo, né? A rentabilidade das culturas caiu um pouco, mas ainda tá favorável, né? A nossa região tem uma característica de trabalhar bastante o milho safrinha e a cultura do trigo. Nós temos área disponível para milho safrinha e temos área disponível para a cultura do trigo. Sim. Então a gente tem ainda bastante áreas que fica utilizada ou como cobertura de solo, ou alguma coisa ainda em pousio, né? Então a gente
trabalha e acredita que ao longo do tempo essas áreas de cobertura e de pousio, parte delas vai se transformar também em área de trigo, né? Nós temos um potencial para ser um grande produtor de trigo, né? Sim. E são culturas importantes quando você olha do ponto de vista financeiro para viabilizar a propriedade, para viabilizar o custo fixo da propriedade, diluir custo fixo, aproveitar a estrutura de máquinas, mão de obra, para você também trabalhar dentro desse contexto a rotação de cultura, que a gente já falou que é fundamental para você ter um ambiente mais saudável, para construir os patamares de fertilidade do solo, né? Então, esse é o grande desafio nosso, é trabalhar dentro do contexto da propriedade, a cultura soja, a cultura milho safrinha, a cultura trigo, que é um elemento fundamental também, um produto primário básico, né, da nutrição, né? Trabalhar partes com cobertura. Uma tecnologia que tem crescido também é você trabalhar com plantas de cobertura associado à cultura do milho safrina. Então, tudo isso entra num contexto de tecnologia, né, de planejamento da propriedade, para explorar o máximo do potencial que ela tem e produzir alimento com qualidade e com sustentabilidade ao longo do tempo. Né? E é realmente um desafio fazer tudo isso, mas o produtor rural tem dado conta, né? E tem feito um ótimo trabalho aí, como a gente tem visto, né, Isa? Isso. Então, Hélio, para a gente ir encerrando aqui o nosso episódio de hoje, a gente sempre pede para os nossos entrevistados uma indicação. Você comentou ali que hoje de manhã você já estava dando uma estudada, acho que você está sempre por dentro aí. O que você indica para o pessoal em relação aí a fertilizantes, para ele acompanhar algum podcast, algum livro? Então, a área de fertilizantes é uma área que ela tem desenvolvido, mas ela está assim, ao longo do tempo, ela ainda é uma área que tem um campo a ser trabalhado. Eu vejo assim que a área de fertilizantes tem muito a evoluir ainda. O conhecimento hoje ele é uma das dificuldades, talvez seria um dos limitantes, porque como é uma área muito ampla, tem muitos fatores envolvidos, então a gente precisa constantemente estar buscando informação. Então é uma pós-graduação, é um curso de média duração, talvez cursos um pouco mais objetivos, mais rápidos. Mais técnico, né? Cursos mais técnicos, né? Então, eventos, e dentro disso também a gente traz um pouco do viés também pensando em oeste do Paraná, do nosso show rural Copavel também, né? Então, ao longo dos anos aí, desde 1989, ele tem sido um difusor de tecnologias, né? Sim. As universidades também, a nossa área é uma área oeste do Paraná muito privilegiada, né? Então, hoje nós temos várias universidades, várias instituições de ensino. A informação está mais próxima, né? A informação está mais acessível hoje. E a fertilidade do solo ela é uma construção, né? Imagine você Vamos fazer uma analogia talvez com uma escada, por exemplo. Eu tenho vários degraus, e cada degrau ele tem o seu nível. Então, é uma constância, eu diria, tanto de aprendizado, a gente tem que estar constantemente buscando se reciclar, buscando informações dentro das instituições de ensino, dentro dos eventos técnicos, dias de campo, como eu falei do show rural, toda e qualquer oportunidade que a gente possa estar trazendo, buscando informação, a gente tem que estar acompanhando. Exatamente, não dá para parar, né, Hélio? É muito dinâmico, né? Bastante novidade tem surgido, né? Com o avanço das tecnologias, novas cultivares, cada vez com menor área foliar, com maior potencial de produtividade, com maior exigência de nutrição, então a gente tem que, ao longo de 2, 3 anos, aí praticamente tem uma migração das cultivares, dos híbridos. Se for olhar hoje dentro do portfólio da maioria das empresas, as cultivares de soja e os híbridos de milho que existiam há 5, 6, 7 anos atrás, já talvez não são mais os mesmos, né? Sim. Então a gente tem que estar constantemente reaprendendo e buscando informação para poder trabalhar essas culturas com dinamismo, com inovação e com
a melhor resposta do potencial de cada cultura dentro do ambiente que nós estamos inseridos. Muito bem, com diferentes estratégias, né? Certíssimo, então. E é isso que eu acredito que vocês pretendem mostrar durante o City Farm também, né? Com o stand da Copavel, que é parceira da FAG há muitos anos já, né, Hélio? Então é isso que quem está em casa, acompanhou a gente até aqui, que quiser conhecer um pouco do espaço da Copavel no City Farm, vai estar de olho. É isso aí. Nós estaremos mais uma versão, mais uma vez, participando do City Farm, com o viés de tentar trazer o que nós temos de melhor em tecnologia, na linha de produtos da Copavel. Então, nós estaremos aqui com todo o nosso portfólio de insumos da Copavel, para poder trazer mais informação, poder expor para o nosso visitante, para o nosso cliente, para o nosso acadêmico, que vai ser o nosso profissional do futuro, o que a Copavel tem hoje de tecnologia, o que ela tem de insumos na linha de produtos dela, e o que ela tem de projeto para os próximos investimentos aí. Então nós estaremos no City Farm 2023 com toda a linha de produtos da Copavel, interagindo com os colegas profissionais, com as outras empresas que estarão aqui, com os acadêmicos, com os clientes, com os produtores. E a Copavel está à disposição de todos aí. A gente convida também para quem tiver interesse, quem tiver disponibilidade de conhecer mais sobre a linha da Copavel, de nos visitar na indústria de fertilizantes. As portas estão abertas. A tecnologia que nós temos hoje, ela é fruto de um trabalho de anos que foi construído, muito disso também com a contribuição do nosso cliente, do nosso cooperado, do nosso produtor rural, né? Então, o objetivo é esse. O grande desafio para nós hoje, após 30 anos, é manter os objetivos do projeto de fertilizante lá de 2022 e poder entregar a melhor resposta para o nosso produtor, para o nosso cooperado, para o nosso cliente, de modo a agregar resultado, agregar produtividade e agregar rentabilidade no campo. Show de bola, show de bola. Hélio, obrigada pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. A gente se vê no City Farm, né? E a Copavel sempre junto com a gente, né, Isa? Isso aí. Obrigada, Hélio, pela participação. Fica o convite para o pessoal vir visitar o City Farm nos dias 24 e 25 de novembro. Muito bem, até a próxima, Hélio. Obrigado pelo convite. Estaremos presentes no City Farm nos dias 24 e 25, aguardando a visita de todos no nosso stand de Copavel. Obrigado. Ótimo, é isso aí. E para você que nos acompanhou até agora, obrigada pela sua participação aqui com a gente. E você está convidado para conferir os próximos episódios aqui do Agrocast FAG e demais conteúdos no nosso canal, o programa Agrofag. Até a próxima, pessoal!